Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPTV. Hoje nós vamos falar sobre sexo antes do casamento. Roda a vinheta. Quero pedir para você que está aqui conosco, aí se inscreve no nosso canal, clica no sininho, deixa aquele like maravilhoso aí pra gente e vamos embora pra gente seguir fazendo esse tipo de conteúdo. Recebi essa pergunta recentemente sobre se pode ou não fazer sexo antes do casamento. Olha, primeiro de tudo quero te falar que eu não estou aqui para dizer o que você pode ou não fazer. Eu acredito muito que você, na sua pessoalidade, na sua experiência pessoal com a espiritualidade, é capaz de discernir o que é bom e o que é ruim para você. Aliás, nós podemos estar em momentos de vida completamente distintos, como a própria Bíblia, né? Segundo Paulo vai dizer, tem gente que está no leitinho, tem gente que está na feijoada. Eu não quero ser aqui a sua consciência que deve te trazer esse discernimento. Tampouco o que eu vou falar nesse vídeo encerra o assunto, encerra a questão, nada disso. Eu vou dizer apenas o meu ponto de vista sobre a minha análise das escrituras a partir dessa temática, que inclusive você pode ter total direito de concordar, discordar, acrescentar, não gostar. Cara, siga em paz pensando o que você quiser aí, sendo aí refém única e exclusivamente da sua consciência e não daquilo que eu vou dizer para você. É muito comum nos espaços religiosos, principalmente nos fundamentalistas, né, essa discussão de que não se pode fazer sexo antes do casamento. Segundo a redação, sexo antes do casamento é fornicação. Então, o que nos resta dizer? Primeiro, entender o que a Bíblia diz no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento sobre fornicação. O que é fornicação? E depois entender se realmente a Bíblia diz alguma coisa sobre pessoas solteiras transarem antes de casar. Bom, por uma questão de justiça e de valorização do autor, quero destacar aqui que eu estou baseando boa parte desse meu conteúdo nas palestras e na pesquisa do professor Sabino, em que pese eu tenho divergências muito grandes com relação à teologia do professor Sabino. Esse material dele ficou muito bom, essa pesquisa dele é muito boa. E é bom que haja entre nós divergência, é bom que a gente tenha pensamentos diferentes, e também é bom que a gente leia e tenha o cuidado, né, de reconhecer bons trabalhos, mesmo que esses não reflitam a totalidade da teologia que a gente acredita, né? Mas agora, vamos de fato ao que interessa? Vamos logo falar sobre sexo? No Primeiro Testamento, esse vocábulo que corresponde à fornicação no hebraico, né, seria zaná. Significa uma relação com uma meretriz, bancar financeiramente uma meretriz. Ou a própria palavra zaná pode significar você ter ali um problema, ter raiva, porque alguém está bancando uma meretriz. Ou seja, a palavra zaná no Primeiro Testamento tem muito mais relação com prostituição do que com pessoas que não são casadas, que estão transando, né? Então, zaná, no Primeiro Testamento, do ponto de vista, né, do vocábulo do hebraico, é a palavra prostituição, ou toda a relação, a cadeia de relação que a prostituição envolve. Então não tem a ver com o sexo antes do casamento, mas mais a ver com a prostituição. Inclusive é uma palavra quase que exclusivamente feminina. Apenas em 2 momentos aparece zaná relacionada a homens. Parece que ali de fato é uma relação, até em razão, né, da cultura, do momento da história em que se está se falando, uma relação muito machista, onde as mulheres então se davam à prostituição ou eram obrigadas a serem prostitutas, né, em razão de vários fatores culturais, mas é uma palavra que tem mais relação com as mulheres. Entretanto, no Primeiro Testamento, quando a gente vai perceber a relação dos homens, não é muito utilizada a palavra zaná, mas sim a palavra naaf, que tem uma raiz paralela, mas tem uma outra dimensão, que costuma ser utilizada, esse vocábulo naaf, com relação aos homens, mas para cometer adultério, ou seja, uma relação ilícita. Mas, mesmo assim, nessa cultura toda, né, o que seria assim, uma relação sexual
com uma pessoa errada ou com alguém que não seja seu cônjuge, nessa cultura onde essa palavra encontra, ela só é considerada adultério se a mulher do qual esse homem casado estava tendo relações sexuais também fosse casada. Então veja que até nesse momento a cultura é tão ali machista, né, que o adultério só acontece quando uma mulher casada trai o marido, né? Inclusive a gente vai ver isso no caso da mulher adúltera de Jesus, né, que apresentam a mulher, mas não apresentam o homem. O homem poderia até adulterar, o homem poderia até ter relações extraconjugais, desde que ele não tivesse relação extraconjugal com uma mulher que já não tivesse marido, né? Então, se fosse com uma meretriz, né, uma prostituta, um profissional do sexo, ou se fosse com uma outra mulher solteira, pela redação do Primeiro Testamento, pelo vocábulo, né, estaria ok. Quando essa mulher, então, fosse casada, aí aparece a relação ilícita. Onde no Primeiro Testamento aparece isso com mais veemência? Onde aparece isso como uma lei? Aparece lá nos casos, principalmente de Deuteronômio, né? Onde se um homem pegasse uma mulher na cidade e esse homem a forçasse uma relação e ela não gritasse, quer dizer, se ela não reagisse ao estupro, essa mulher deveria ser apedrejada. Se ela, por exemplo, na cidade ou fora, fosse estuprada, mas ela gritasse, quer dizer, se ela reagisse ao estupro, ela não seria apedrejada. Porém, se essa mulher não tivesse marido, fosse solteira, e ela fosse estuprada, e esse estuprador resolvesse casar com ela, poxa, ficava tudo bem. Então perceba, a palavra que foi traduzida por fornicação no Primeiro Testamento não faz menção alguma a sexo consentido entre pessoas solteiras. Faz relação a quê? A estupro, faz relação a prostituição, faz relação a adultério. E mesmo assim, prostituição, nós vamos ter que repensar se essa prostituição de fato é sobre profissionais do sexo, independentes, donas de si, que querem, por ato de livre vontade e deliberação, fazer sexo por dinheiro. Nós precisamos de ver sobre isso, porque no Primeiro Testamento isso não está claro, muito pelo contrário. Dá-se a ideia de que as mulheres não são prostitutas, de que elas são prostituídas. No Segundo Testamento, a palavra que foi traduzida, né, a palavra ali traduzida, né, que deu a ideia de fornicação, mas é bom a gente lembrar que fornicação é uma palavra do latim, né, não é uma palavra dos idiomas originais. E do latim, quer dizer, então nós estamos falando da Bíblia, da Vulgata, né, do quarto século, ali o São Jerônimo fazendo a sua tradução. E naquele momento ele usou a palavra fornicação para traduzir porneia, e eu acho que ele não usou a melhor possibilidade de tradução, né? Claro, está todo mundo preso a seu tempo, seu espaço, suas limitações, né? Quem sou eu aqui para fazer críticas ao trabalho do Jerônimo, mas estou dizendo que porneia não é fornicação, não quer dizer essa ideia. E onde a gente vê isso? A gente vê isso principalmente lá no 1 Coríntios 5, a gente vê isso no livro de Atos, e nós vamos entender então o que é porneia, que vem dessa ideia do pornos, né, que é onde a gente vai trabalhar com a pornografia, com o pornográfico. Mas o que isso quer dizer então, né? Será que porneia é fornicação? Mais uma vez, a gente vai perceber assim, qual cultura que nós estamos trabalhando a ideia dessa palavra. Bom, na cultura do Novo Testamento, desse contexto judaico, essa palavra, esse vocábulo, ela tem mais a ver com essas relações sexuais extraconjugais, com aquilo que é ilegal, com a imoralidade sexual e com a prostituição. Então, novamente, não há relação entre duas pessoas que por vontade própria resolvem transar. No mundo não judaico, nesse mundo grego, nesse mundo romano, ainda acrescenta mais significado nessa palavra pornos, que é a ideia de para vender. Especialmente quando a gente está falando de escravos. Então, nesse mundo grego, a gente tinha muitas mulheres que eram feitas, né, de escravas sexuais. Essas prostitutas, geralmente, elas eram compradas para estarem ali satisfazendo os prazeres dos seus senhores.
Tem uma coisa muito interessante também, que a gente vai ver na Lei Ateniense de Purificação, de 451, é que nessa lei existe uma distinção muito nítida entre os nativos e os estrangeiros. E que nessa lei nega direitos civis aos filhos de casamentos mistos. Então, essa mudança de status legal de parte da sociedade faz com que muitas mulheres recorram ao sexo mediante um pagamento para manter o seu modo de vida. Principalmente as mulheres estrangeiras, para elas serem autossuficientes, elas acabam fazendo sexo em troca de dinheiro. E no mundo grego, que é esse mundo muito sexualizado, isso era algo comum. As relações sexuais são comuns, as relações com as prostituições são comuns. Nesse mundo, o casamento, principalmente masculino, se dá ali entre os 30 e 35 anos. Então, é comum, inclusive, nesse mundo, relações sexuais de homens com prostitutas antes do casamento. Tudo certo para essa cultura, nenhum problema para eles. Onde aparece então a palavra fornicação, que foi uma tradução da palavra porneia ou de pornos. Quando Jesus vai dizer que as meretrizes, ou seja, as prostitutas, têm lugar no reino, as prostitutas e os publicanos, inclusive vão entrar lá primeiro, né, do que parte do grupo fundamentalista religioso. Então, quer dizer, as prostitutas têm lugar no reino de Deus, né? Mas ali a palavra novamente é pornos. Depois, quando o irmão do filho pródigo vai falar sobre, esse seu filho que estava com as meretrizes, mas novamente está falando de quê? De pornos, de porneia, o que mostra pra gente que nunca a palavra que foi traduzida, fornicação, tinha essa ideia de pessoas solteiras, não, está falando das relações de prostituição. Aí, mais uma vez aqui, no Mateus 5, fala novamente sobre repudiar a mulher a não ser por prostituição. Nesse caso, quando a mulher casada se dava a ter relações com outro homem, né? O que reforça o patriarcado. Então, todas essas palavras são tidas como porneia. E aí chega, por fim, na teologia de Paulo. Então, fato é, a maioria desses grupos que falam sobre sexo antes do casamento falam a partir de uma lógica fundamentalista, que pensam na leitura literal da Bíblia. A questão toda é, se eles pensam na leitura literal da Bíblia, aonde está na Bíblia literalmente que duas pessoas que se amam não podem transar antes de constituir um contrato? Não tem. Então eles precisam de fazer um esforço danado para traduzir palavras de maneira errada, para forçar uma ideia de fornicação que não tem a ver com o sexo de pessoas não casadas. E no Coríntios a coisa fica mais pesada ainda, porque Paulo usa essa palavra porneia ou porneia para falar sobre um sexo devasso, que ele estava falando sobre aquele que praticava sexo com a mulher do seu pai, ou seja, com a sua madrasta, alguma coisa nesse sentido. O que novamente não tem a ver com esse fato principal de duas pessoas quererem transar por se amarem ou por qualquer coisa nesse sentido. Ah, Felipe, mas você está esquecendo daquele texto que fala que é melhor casar do que abrasar. Não, tudo bem então. Então existe um texto que dá uma ideia de que é melhor casar do que manter relações quentes? O texto diz que é obrigatório ou o texto diz que é melhor, que é aconselhável? Ou o texto diz que o bom juízo seria que... Então a gente precisa de ter essa dimensão de que nós não estamos aqui falando, né, sobre uma determinação, nós estamos falando sobre um conselho. Então isso aqui precisa de ser repensado, que Paulo, quando estava falando para esse povo da Ásia Menor, que tinham essas relações, esse povo já embanhado pela cultura romana, pela cultura grega, que tinha toda essa possibilidade da sexualidade extremamente aflorada, que tinha a prostituição como algo natural da caminhada, que tinham escravas sexuais, que já praticavam e muito, né, a homossexualidade, de tanto a possibilidade do corpo, do prazer, já está extremamente destrinchado, né? Nesse momento, inclusive nessa cultura grega, a homossexualidade, apesar das relações lésbicas ainda serem menor, mas a homossexualidade era extremamente naturalizada e com muita frequência, né? Até porque
de fato não há nenhum problema também, né, em ter relações homoafetivas e homossexuais, nenhum problema nisso. É um outro tabu que a Bíblia não diz que é pecado, só os fundamentalistas que estão dizendo que sim. E se você quiser saber mais sobre homoafetividade, nós temos uma série aqui nesse canal que trata texto a texto, né, que a gente vai chamar de textos de terror, que trata versículo a versículo sobre as mentiras que falam sobre a homoafetividade. Então você pode entender isso lá. Então, de fato, a excitação sexual, o prazer sexual, a sexualidade não é condenado no texto bíblico. Inclusive, quem fala isso não tem dimensão de que o prazer está ali descrito, narrado no texto bíblico, que o prazer está desde o Primeiro Testamento, inclusive, quando a gente pega aquele livro de Cantares que está falando do prazer pelo prazer, inclusive do prazer escondido, porque o livro de Cantares mostra isso, uma mulher que quer estar toda noite com o seu amado e de manhã o amado tem que ir embora, tem que fugir. Por quê? Porque eles não podem, sabe-se lá o motivo, estarem juntos. Fala do prazer da mulher, não para a procriação e não para o casamento. Isso já está lá desde o Primeiro Testamento, e a gente não tem essa dimensão e vai se enveredando em bobagens fundamentalistas que a própria Bíblia não fundamenta e não justifica. A minha opinião sobre o sexo e sobre a sexualidade é que a Bíblia tá aí, de fato não fala nada sobre duas pessoas que livremente querem transar, mesmo que sejam casadas ou não. Não diz nada sobre isso. A gente vai entender que a proposta de vida que Jesus traz para nós é uma proposta de dignidade, de equidade para todas as pessoas. Isso quer dizer que nós não podemos mais praticar o pornos. O que é o pornos? É esse dever de pagar, é essa materialização, é essa objetificação da pessoa como esse objeto de prazer. Então, a porneia é de fato condenável quando eu entendo o outro como apenas um lugar onde eu vou exercer o meu prazer, onde não há mutualidade, onde não há cumplicidade, onde não há parceria, onde há apenas um objeto que satisfaz o meu prazer. Esse pagamento sendo dado de maneira financeira ou sendo dado de maneira afetiva, eu não faço ideia de como é que se objetifica, de quais as possibilidades inúmeras de objetificação das pessoas que nós possamos fazer. Mas eu acredito que na perspectiva de Jesus, não é o casamento que santifica as relações sexuais. Inclusive, você pode estar muito bem casado e tendo relações sexuais que não são aquilo que Jesus esperava, né? É muito comum, inclusive, você encontrar casais casados onde não há cumplicidade, onde não há parceria, onde não há dignidade. Muito pelo contrário, onde os caras são escrotos, são babacas, não estão preocupados com o prazer da mulher, não estão nem preocupados com a mulher, às vezes não tem diálogo, não tem nada. As pessoas acham que por um direito que a Bíblia fala, que não pode negar sexo, é obrigado a transar todo dia. E o que a gente vê, às vezes, em várias redações de casamentos cristãos, é o estupro marital. E você vai dizer para mim que isso tem a ver com Jesus? Quer dizer, você estuprando a sua esposa todo dia, porque ela acha que ela não pode não transar com você, né? Porque ela acha que ela tem obrigação de transar com você. Então, não é o casamento que santifica a relação. O que santifica a relação, ou a relação que Jesus espera nesse nosso mundo, as relações de não só de sexo, mas as relações humanas, elas têm que ser pautadas nessa lógica do amor ao outro, entender o outro como um ser humano complexo, nosso irmão, nossa irmã. Então não vou promover ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse promovido a mim, não vou praticar injustiça, não vou praticar indignidade, não vou rebaixar ao outro apenas ao utilitarismo do meu próprio prazer. Então eu posso ter sexo sem casar? Posso ter sexo com uma pessoa que eu estou conhecendo? Óbvio que pode, mas não faça dela um objeto, né? Entenda ela, entenda ele, né, como um ser humano digno, capaz, trate com dignidade, trate com respeito, faça relações igualitárias, preocupe-se, né, também com a relação do outro, com a afetividade do outro, com o que o outro vai pensar, como é que... Então é possível ter tudo isso, gente, mesmo que seja em um dia só. É super possível.
quando você tem essa cumplicidade, essa parceria, essa dignidade com o outro. Quer dizer, você não está objetificando o outro, você não está menosprezando o outro, não está diminuindo a humanidade do outro, você não faz o outro errar o alvo, você não faz o outro ser menor porque está transando com você. Muito pelo contrário, nessa relação, a troca, a cumplicidade, a afetividade, a compreensão, a carinho, a tesão, a qualquer coisa que vocês quiserem, brinquedo, seja lá o que for, havendo esse consentimento e essa vontade e essa dignidade da relação, qual o problema disso, né? Não há nenhum problema. Não estou aqui dizendo que você deve ou não deve transar. Só estou dizendo que, de maneira responsável, de maneira inteligente, de maneira adulta, é super possível que as pessoas façam sexo antes de casar. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo com relação a isso. O que não dá é para, em pleno século XXI, a gente entrar numa onda de cinismo de que eu finjo que estou falando alguma coisa, as pessoas fingem que estão ouvindo alguma coisa e elas fazem o que querem. Porque isso é o que mais acontece nesses ambientes fundamentalistas, principalmente nas igrejas de jovens, né? O pastor fala que transar é pecado, o cara finge que está cumprindo isso, sai do culto, sábado à noite e vai para o motel com a namorada. Aí ficam se culpando, ficam se martirizando, morrem de oração, de jejum, porque se sentem sujos, se sentem impuros. Muitas pessoas, né, se adoecem mentalmente, causam distúrbios, entram em depressão, alguns tiram a vida, alguns vão fazer sexo sem o dado conhecimento, sem a dada responsabilidade, alguns vão transar sem se precaver, dessa relação gera filhos, dessa relação gera doenças. Quer dizer, tudo isso para manter um cinismo de uma determinação fundamentalista que a Bíblia nunca disse. Tudo isso por conta de uma palavra que foi traduzida do grego para o latim, lá pelo nosso amigo Jerônimo, e que dá a ideia de uma possibilidade puritana da sexualidade. Sendo que o texto bíblico, em todo ele, em toda a sua relação, está ali falando sobre o prazer do homem, da mulher, falando sobre desfrutar a vida, falando sobre os prazeres, enfim. Então nós precisamos de tentar pensar para além do cinismo e nós precisamos de tentar entender o que de fato Jesus quer de nós. Ele quer de nós relações saudáveis, dignas, afetuosas, relações que entendam e compreendam o outro ser humano do qual eu me relaciono de maneira integral. Não como um objeto, não como um pedaço. Inclusive, no seu casamento, isso pode estar acontecendo. Quer dizer, às vezes você nunca foi casado, às vezes seu parceiro, sua parceira é só um financiador dos seus projetos, às vezes seu parceiro e sua parceira é só uma comprovação social do que você precisava, às vezes ela é só uma genitora de menino que você queria, sabe? São tantos fatores que fazem a gente não enxergar o outro com a dignidade que o outro deveria ter e que por às vezes você ter assinado lá um documento no cartório, você acha que a partir disso então te habilita a ter sexo com outra pessoa, que chega a ser infantil essa cultura de pensar que só casado faz sexo, só casado deve fazer sexo, né? Inclusive na máxima brasileira a gente percebe que a grande maioria dos casais casados fazem sexo sem entender a proposta de vida de Jesus. Né? Fazem sexo sem entender essa emaranhado de relações e responsabilidades que nós temos que ter uns com os outros antes de transar. Fazem sexo sem entender que a máxima do evangelho é se responsabilizar com o outro, porque o outro sou eu. Então, quando se entende isso, transar fica fácil demais. E nós precisamos de ter essa ideia de que a fé cristã tem uma proposta. A fé cristã tem uma moral. A fé cristã não é moralista, mas ela tem uma moral. Inclusive, Paulo, quando estava falando para essas comunidades que estavam ali afetadas pela cultura grega e pela cultura romana, ele usa sim a palavra porneia para falar sobre esse sexo que não é natural, para falar sobre essa perversão sexual. Nesse sentido, Paulo estava falando isso.
esse sexo absurdo de qualquer jeito, na loucura, essa banalização da sexualidade, pô, isso também não é a proposta. Então, nesse sentido, a palavra porneia ou pornos, o Paulo usa justamente para tentar dialogar com aquela comunidade, para que eles entendam esse sexo feito assim, dessa maneira, não está dentro do projeto de Deus. Aí você vai me dizer assim, mas em relação à prostituição? Então, esse era um problema sério, que nós podemos até pensar numa outra série de vídeos. Mas, de modo geral, de maneira bem en passant, em toda a construção do texto bíblico, a gente vai perceber que a prostituição ela é condenada, porque a prostituição, em toda a Bíblia, ela se dá em razão do abuso, do patriarcado, do machismo, da opressão do homem sobre a mulher. A prostituição, em toda a decorrência do texto bíblico, ela demonstra que tem homens ganhando dinheiro com a exploração do corpo da mulher. Então, no texto bíblico, a redação nem deveria ser a prostituta, deveria ser o prostituto, porque aquela mulher, ela está sempre sendo explorada, ela é uma mulher prostituída, né? Ela não é alguém que, por vontade própria, por ato delitivo, resolveu fazer sexo por dinheiro. Não. São as condições materiais, é a opressão do mundo machista, é a opressão do mundo patriarcado, é a falta de filho, é a falta de marido, é a lei que diz que ela não é gente, que obriga ela a ser prostituta para poder comer, que obriga ela a ser prostituta para poder ter uma vida. Por isso é que a relação, né, da prostituição é tão condenada. A condenação que está ali é do patriarcado, da força do machismo em cima dessas mulheres, as obrigando a vender o sexo pela vida. Então é uma outra relação, não tem relação com, enfim, a relação de venda de sexo em si, né? Mas a gente pode pensar um vídeo só sobre prostituição, porque está ficando longo demais. Eu espero que eu tenha ajudado você na sua crise, ou no mínimo te trazido crises maiores. É uma reflexão simples, mas revolucionária. E mais uma vez vou agradecer o professor Sabino por ter feito aí essa pesquisa que ajudou bastante. Já trouxe todas as referências, a coisa ficou bem legal. E assine embaixo, porque de fato foi uma boa pesquisa teológica. Muito obrigado aí. Aquele abraço para vocês. Falou, valeu.